Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo? Como vai? Tudo certo. Obrigado, viu, por ter aceito aqui nosso convite para participar, esclarecer aí os brasileiros na Inglaterra que estão em dúvidas ainda, estão às vezes meio apavorados, né, com toda a situação. E aí, nada melhor do que você aí, brasileira, que está mais entrosada, mais atualizada das coisas, para nos atualizar aí e nos prevenir também com algumas informações, né? Então a Bruna tá ali, ó. A Bruna, minha esposa, Bruna, dá Oi, tchauzinho. Priscila. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Parabéns, viu, pelo trabalho que você tem feito. Obrigada, meu amor. Deus te Obrigada mesmo. abençoe. Estamos aqui em oração por você. Ó. Obrigada. Então a Bruna tá ali aqui no nosso home office, né? Porque a gente já Oh, tem tinha um home office. dinossauro! Oi, dinossauro! Tem um dinossauro aí. Olha aí. Tem um dinossauro aí? Já, se Claro tem um que dinossauro, os dinossauros também são bem-vindos, né? claro, Mas dinossauro também, né? Tem coração. é, é verdade. Então nós vamos. A Bruna tá ali do outro lado, ali na mesa dela, e ela vai ficar acompanhando algumas perguntas que as pessoas mandaram, tanto lá no box de perguntas que eu postei no Stories do Brasileiros da Inglaterra, e alguns grupos de WhatsApp que a gente vai começar a compartilhar. Então, quem tiver pergunta, vai deixando aí, a Bruna tá olhando e ela vai me passar aqui pelo WhatsApp que eu estou na tela aqui, e aí eu vou perguntando no final da nossa conversa, certo? Então, eu queria que a Priscila começasse aí falando sobre ela, né? Eu falei aqui no começo, antes dela entrar, que a Priscila mora aqui na Inglaterra, é paramédica, trabalha na área de saúde, é uma profissional da área de saúde, então ela é gabaritada e credenciada para falar coisas com mais precisão, porque a gente sabe que tem ouvido muita coisa, fake news, né? Muitas coisas, informações errôneas sendo compartilhadas, e aí a gente vai esclarecer algumas coisas agora. Então tem um monte de seguidor entrando aí da Tem, Priscila, que ela galera. tá. Bem-vindo, meus queridos. Muito bem-vindo para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Curry, mais conhecida como Priscila Paramédica em Londres. Eu moro na Inglaterra há 17 anos, né? Eu tive muita Uau. sorte, porque meu pai é escocês. Então, eu já nasci, tive muita sorte de ter nascido já com passaporte britânico. E aí eu Uhum. queria aprender a falar inglês, que eu falava muito mal, quase nada. Eu vim para a Inglaterra com 20 anos de idade. E aí me apaixonei pela Inglaterra e até hoje eu estou aqui, né? O meu pai é médico, minha mãe é psicóloga e eu sempre tive um grande interesse na área médica, né? E todo esse lado psicológico. Então, quando eu vim aqui, eu vi que existiam paramédicos que não existem no Brasil. Eu fiquei totalmente apaixonada pela carreira de paramedicina, mas aí eu vi que tinha que fazer faculdade, aquela coisa toda. Eu falei, ai meu Deus, meu inglês não é bom, não sei o quê. Então demorou um maior tempão para eu conseguir ter todas as qualificações necessárias para entrar para a universidade. Eu me formei em 2014 pela St. George's University of London, que fica em Tooting. Eu também fiz pós-graduação em medicina de emergência, que é um curso em cima do que eu já fiz, só para tratar de traumas, pessoas que sofreram traumas grandes como atropelamento, facada, tiro, essas coisas. Também tem especialização Uhum. nisso. E essa é a minha educação pela qual eu sou formada. Eu trabalho para o governo, eu trabalho no sistema do 999, então quando vocês ligam para a ambulância, provavelmente vocês podem vir me ver, eu espero que não, que se vocês estiverem me vendo, que vocês não estão bem. Mas eu trabalho sozinha naquele carro, não sei se vocês já viram, tem uma ambulância grande, né? E tem uma Uhum. ambulância pequenininha. Sim, Aquele carro, né? Então eu trabalho sozinha, eu não trabalho com ninguém comigo. Eu sou a primeira pessoa a chegar no incidente. O meu trabalho justamente é estabilizar esse paciente para que quando a ambulância chegue, eu já tenha começado aqueles primeiros tratamentos que são os mais importantes mesmo. E aí, dependendo do caso, se o paciente tiver uma condição muito crítica, eu vou dentro da ambulância até o hospital, mas graças a Deus, na maioria das vezes, eu passo o paciente para a ambulância e a ambulância então leva para o hospital para que eu possa ver outros pacientes. Eu só atendo os piores pacientes. Eu não vejo os pacientes que eles chamam de categoria amarela. Eu só vejo categoria vermelha e categoria roxa. Os pacientes que estão muito críticos são os pacientes que vão receber o carro, que justamente sou eu, porque eu chego antes da ambulância, porque meu carro é menor, né?
Então, essa é a minha carreira e esse é a minha... falando sobre meus estudos. Legal. Priscila, e você disse que já está 17 anos aqui na Inglaterra, mas quanto tempo você já está exatamente na área da saúde aqui no Reino Unido? Na área da saúde desde 2012. Formada desde 2014. Tem muitos brasileiros, Priscila, na área aqui, que trabalham contigo, que tu conhece? Eu conheço, cara. Eu tenho um brasileiro paramédico, Rafael Saib, ele trabalha comigo, inclusive, na minha empresa, que eu tenho uma empresa que ensina primeiros socorros, e ele é um dos instrutores da minha empresa, mas ele não trabalha em Londres, ele trabalha em outro lugar. Existem outros brasileiros paramédicos, sim, mas que eu saiba, eu sou a única mulher. Legal, parabéns. Representando os brasileiros. A Bruna deu um ru ali. Mas parabéns. Tem muitos brasileiros enfermeiros, eu conheço um monte de brasileiro médico aqui também. Eu conheço grandes médicos brasileiros, sou um orgulho nacional mesmo, conheço eles aqui. Então tem pessoal brasileiro muito gabarito aqui, tem sim. Tô vendo aqui algum comentário que passou aqui, a pessoa dizendo, tem muitos médicos vindo para o Reino Unido também, né, para trabalhar aqui. Sim. Mas, Priscila, vamos falar então, entrar no assunto aí que tão comentado, né, tão falado aí pelos brasileiros aqui no Reino Unido em geral, né, todos preocupados sobre a questão da pandemia do corona. E eu sei que você está sempre antenado, eu acabei de assistir um vídeo teu aqui que você postou, inclusive, foi hoje, né, dia 21, foi ontem, não estou enganado, exatamente sobre a atualização do que está acontecendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está o nível, né, do vírus aqui na Inglaterra. Bom, a verdade é o seguinte, a Inglaterra não está tendo a capacidade de testar todo mundo que está com sintomas, né? Nós já perdemos esse controle. Então, assim, quando você vê no jornal, tem 3.000 casos, tem 4.000 casos, não é o número real, porque a gente não está conseguindo testar todo mundo. O foco está sendo mais tratar, o nosso foco está sendo tratar as pessoas que precisam de atendimento médico, porque antes até as ambulâncias estavam indo, testando as pessoas, né? Mas agora a gente precisa desse pessoal da área médica para poder ajudar os pacientes. Então, estamos ainda testando, tá? A Inglaterra está testando da melhor maneira possível, mas não estamos conseguindo cobrir a quantidade de pessoas que precisam ser testadas no momento. Então, esse número que vocês veem aí é um número que não é real. É muito maior o número de pessoas infectadas. Você diria que seria mais quantos por cento a mais, assim, da média? Muito mais ou... Muito mais. Muito Aqui mais, a mídia né? está falando que tem em torno de 4.000 infectados confirmados, ou seja, pessoas que tiveram teste, né? Mas experts no assunto, cientistas e médicos da área já falaram que com certeza a gente já deve ter mais de 12.000 infectados no Reino Unido. Entendi. Em relação à prevenção, Priscila, a gente conversou um pouco antes, e aí eu até comentei a questão da prevenção. Tem muita gente que está cansado de saber, tem que lavar as mãos, tem que se proteger ao espirrar, tossir e tal, mas você até mencionou que não é bem assim, realmente tem muita gente desinformada ainda. E eu acredito que com a questão das fake news, eu estava lendo aqui, inclusive, um artigo da própria BBC, que alerta isso para você tomar cuidado com as informações que você lê, né, por onde você está lendo, porque tem muita gente que diz, o meu tio formado não sei o quê, diz que é isso. E às vezes não são informações oficiais, inclusive de prevenção. Tem comentários, a pessoa chega em casa, pisa no tapete, o tapete e pronto, e vai pegar o coronavírus. Eu queria que você desmistificasse algumas coisas em relação à prevenção, o que é, de fato, né, assim, mito e verdade. Quais são os cuidados principais que as pessoas têm que tomar em relação a se prevenir? E o que se você puder citar alguma coisa, o que é fake news no meio desses boatos aí? Bom, então você tocou em dois assuntos separados. Vou falar primeiro de fake news. Qualquer áudio que for recebido pelo WhatsApp, sem foto, sem nome e fontes científicas, é baboseira. Ponto final. O áudio... o fulano falou, sou o doutor Vênus, não sei o que lá. Quem é esse cara? Entendeu? Tem gente que fala, eu sou da faculdade de Massachusetts, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei quem é esse cara. Quer dizer, mensagem de voz é a primeira coisa que vocês devem ignorar. Não acreditem
Eita, e não espalhe esses negócios, que a maioria das mensagens de voz estão ruins. Vocês estão me E, ouvindo, ok? inclusive, tá, porque deu só uma congelada aqui, mas eu acho que voltou. Se todo mundo tiver ok, dá um joinha aí só pra gente saber. E questão de vídeo também, né, Priscila? Tem muito vídeo correndo que não é da situação atual, né? Vídeos passados de outras ocasiões que as pessoas estão tornando à tona e compartilhando e espalhando pânico, né? As pessoas realmente ficam preocupadas com isso. Cara, eu não sei por quê. Tem uns imbecis que estão achando que é legal assustar os outros, né? Que tipo assim, vamos deixar a galera em pânico, vamos rir deles. Isso é um absurdo. Isso aí tá gerando uma histeria coletiva absurda. Eles estão pegando vídeos de criancinhas doentes com problema respiratório, problema da Síria, que já teve vários anos atrás, guerras que já aconteceram, são vídeos antigos. E as pessoas estão pegando esse vídeo, mudando a legenda do vídeo, né? E quem lê, olha essas crianças morrendo, não sei o quê. E não tem nada a ver. Então, assim, outra coisa. Áudio, ignora. Se a pessoa está te mandando só um áudio sem fonte científica, joga no lixo. Se a pessoa está te mandando um vídeo sem fontes científicas, da onde aquele vídeo foi tirado e quem foi que filmou, é lixo, tá? Então, assim, para você ver a quantidade de baboseira que está sendo inseminada na cabeça das pessoas, e é claro que as pessoas estão entrando em pânico. É óbvio. Você entra no teu telefone. Cara, você entra no teu telefone, todo mundo deve estar no grupinho do Corona aqui, que agora tá na moda. Estou no grupinho do Corona! Aí fica aquela monte de gente botando um monte de palhaçada, um monte de meme, um monte de gente morrendo. Você fica lendo aquilo, você fica pirado, cara. E eu acredito já saí que já... de todos os grupinhos de Corona. Já baixa a minha vida, que virou Corona agora? Não. Eu acredito que já está na hora da gente parar de brincar com isso, né? Porque no começo, o pessoal, a gente fica lendo as coisas até chegar a rir e tal, mas já chegou no nível, quer dizer que na verdade já chegou há muito tempo, exatamente por conta da China, que ninguém é para mais estar brincando com isso aí, né? A gente que está aqui vê o que vem acontecendo no Brasil, o pessoal fazendo paródia no meio da rua, com tambor, que não sei o quê, com passeata, e não levando ainda a sério. Eu acredito que nos últimos dias foi que fechou mais o círculo lá, eles começaram a levar mais a sério isso aí. Mas muita gente, como a gente diz, né, o brasileiro ele precisa ser estudado, né? E quando a gente vê umas coisas dessas, a gente diz, meu Deus, nós estamos aqui na Inglaterra, já é um perigo eminente, já está assim, um caos, e as pessoas lá ainda, né, brincando e não levando tão a sério. Então eu acredito que essa experiência que nós estamos passando aqui sirva de exemplo para eles lá, né, para os brasileiros, para as pessoas que estão lá, para que copiem, né, o que nós estamos fazendo aqui para evitar o pior acontecer. Mas voltando à pergunta que eu estava te fazendo, a questão da prevenção, né, o que é mito, o que é verdade dentro da prevenção. O vírus, ele entra pelo seu corpo, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, tá? Então, essas são as maneiras principais pelas quais as pessoas estão sendo infectadas. Então, assim, mas eu tô andando lá fora e eu trouxe o vírus no sapato, vou ficar com corona porque eu pisei num vírus da corona. Se você lamber a sola do seu sapato, com certeza você vai ficar com corona. Mas se você não lamber o sapato, você não vai ficar. Agora, é óbvio que é melhor deixar o sapato fora de casa, porque às vezes você senta no carpete, põe a mão no carpete, brinca com o teu cachorro, e dessa maneira você pode vir sim a se contaminar. Então o que as pessoas têm que entender é que a contaminação do corona é justamente pela transferência dele. Então, tipo assim, tá na sola do seu sapato, foi pro seu carpete, você sentou no carpete, botou a mão no carpete, botou a mão na boca. É assim que rola a transferência. Mas não entra pela sua mão, não entra pelo seu pé, é justamente a face que é onde o vírus tem entrado mais. Eu só quero tocar num assunto que você falou do humor negro, né? As pessoas brincarem da corona, na verdade, é uma maneira psicológica de lidar com o problema, né? Tanto que as pessoas que trabalham na área de saúde, nós temos o pior senso de humor mais negro que você pode imaginar. Então, existem piadas que os médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham no socorro no Brasil fazem piadas entre si que uma pessoa do público em geral jamais entenderia, né? Mas tem certos memes que são engraçados, fazem a gente rir, mas nada mais passa do que uma maneira de lidar
com esse sofrimento, entendeu? Então, assim, eu acho que certas brincadeiras podem continuar a serem feitas porque nos fazem rir, mas sem perder a seriedade da pandemia. Exatamente. Né? Sem perder a seriedade da pandemia. Acho que eu respondi as suas perguntas, né? Em relação ao contágio pelo ar, existe alguma possibilidade, por exemplo, eu vou no supermercado fazer minhas compras de extrema urgência e lá tem várias pessoas. Se eu tomar cuidado com onde eu vou tocar e me higienizar, há alguma possibilidade de pegar o vírus pelo ar, uma pessoa perto? O vírus, ele fica nas gotículas das pessoas. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui e sem vocês perceberem, tem milhares de gotículas sendo jogadas no telefone. Ainda bem que não chega até vocês, porque chega no telefone e para, né? Então, essas gotículas estão carregando o vírus. Então, por exemplo, se a pessoa tossiu e você andou aqui na frente, você pegou essa nuvem de gotícula no seu rosto. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, existe sim. É por isso que nós evitamos a aglomeração de pessoas. Porque, por exemplo, hoje eu levei meu cachorro para passear, não tinha ninguém na rua. Levei ele para passear, não encontrei com ninguém. Cheguei em casa, lavei muito bem a mão, lavei as patinhas dele. Tô bem, né? Me mantive no isolamento, né? Então, é evitar aglomeração. Mas, para mim, o pior problema não é você contrair o vírus, é você passar o vírus para as pessoas do grupo de risco. Isso, para mim, é o mais perigoso de todos. Então, é por isso que todo mundo tem que fazer parte do isolamento, tem que levar isso a sério para proteger as pessoas do grupo de risco. O que é que você classifica exatamente como o grupo de risco atualmente? Olha, o grupo de risco só teve uma mudança pequena, eu vou falar agora. Grupo de risco continua sendo pessoas com problema pré-existente de saúde, principalmente problema cardiovascular, diabetes, problemas respiratórios, problemas de autoimunidade. Todas as doenças autoimunes entram nesse círculo. E alguns dias atrás eles inseriram as grávidas como no grupo de risco por um motivo de precaução. Não existe nenhuma prova concreta no momento que as grávidas estão sendo mais afetadas do que qualquer outra pessoa. Mas porque não sabemos ainda de como é que o vírus se relaciona com o feto, eles estão achando melhor precaver, então incluíram as grávidas no grupo de risco por precaução, mas não existe nenhum dado científico dizendo que as grávidas têm mais risco de vir a morrer, por exemplo, se pegarem o vírus. Até porque o vírus é novo, né? Então as pesquisas estão sendo desenvolvidas exatamente enquanto há pandemia. Então eu acredito que os profissionais de saúde não têm, nem eles têm mesmo algo preciso, né? Para falar quem são exatamente por conta de teste e tudo mais, é isso? Olha, desculpa, eu vi uma pergunta passando aqui, que é uma pergunta muito importante, então eu vou responder. Alguém perguntou o seguinte: só as pessoas do grupo de risco morrem? Não. Eu vou explicar para vocês agora, eu espero que vocês entendam, eu vou tentar desenhar da melhor maneira possível. Os grupos de riscos... Ok, para de começar de novo. Todo mundo, independente de quem você é, bebezinho, criança, adulto, velhinho, todo mundo tem a chance idêntica de adquirir esse vírus, correto? Todo mundo tem a mesma chance. Isso aí, independente de quem você é, se você é super saudável, se você toma um monte de vitamina e aquele cara que só come batata frita, a chance de vocês adquirirem o vírus é idêntica, tá? A diferença é quem está no grupo de risco tem maior dificuldade de lidar com o vírus quando ele está já em ação. Então, as pessoas do grupo de risco são as pessoas que têm a maior chance de desenvolver complicações, né? Não significa que pessoas saudáveis não vão vir ter complicações, porque já aconteceu, né? Só que o número de pessoas saudáveis tendo complicações com o vírus é muito pequeno. Mas existe sim. Existe sim. Então, não tem ninguém livre. Não significa que você é novo, saudável e que vai ficar tudo bem. Não, mas, assim, as chances agora... Pelos últimos estudos que eu tenho lido, pessoas novas com saúde, a chance de morte é de menos de 0,9%. Quanto? Pode repetir aí? As pessoas novas com saúde, as chances de morte no momento, né? Lembrando que os números não estão totalmente
certos, porque a gente está aprendendo com essa doença, mas no momento, a Organização Mundial de Saúde está falando que para pessoas saudáveis, a chance de morte é menor do que 0,9%. Claro, pessoas novas até 60 anos. Se você tem 60 anos ou mais, essa porcentagem começa a subir um pouco mais, porque você já está na classe mais idosa, né? Então a gente tem que se conscientizar que pode ser que não vá afetar você de uma maneira séria, pode ser que se você pegar, você não vai precisar de atendimento médico. A maioria das pessoas com coronavírus não precisam de atendimento médico, elas estão melhorando em casa mesmo, com paracetamol, dipirona, elas estão melhorando e se recuperando bem. Existe grupo de risco que não está se recuperando bem, e são essas pessoas que a gente tem que proteger. Muito! E eu não posso estressar mais a importância da isolação e higiene. Muito importante. Dessa maneira, a gente vai conseguir diminuir a velocidade pela qual o vírus tem se espalhado. E se a gente diminuir a velocidade, a gente dá chance dos guerreiros da saúde tratar as pessoas. Porque é muito mais fácil tratar 1000 pessoas de uma vez do que tratar 100.000. Então, nós temos que diminuir a velocidade do contágio. É isso que a isolação está tentando fazer. Não, a isolação sozinha, ela não vai conseguir parar, exterminar o vírus. Mas a gente vai diminuir a velocidade do efeito dominó. Então, em vez de cair todos os dominós no mesmo momento, cai um dominó de cada vez. Então, fica mais fácil da gente conseguir tratar as pessoas que realmente precisam. Tá? Eu espero que eu tenha explicado claramente, eu tentei o melhor de mim. Não, com certeza, ficou bastante claro. Tem algumas perguntas que estão chegando aí, realmente passou várias aqui, eu não tenho, a Bruna está me mandando algumas aqui, e eu já posso perguntar uma, eu não sei de quem foi exatamente, mas ela perguntou como que faz para saber se está com vírus para as pessoas que estão aqui na Inglaterra. Ou seja, a pessoa suspeitou, o que é que ela deve fazer? Ok. Pessoas com suspeita de coronavírus. A coronavírus, no começo de sua infecção, parece muito com a gripe. Ela não é uma gripe. Eu tenho que repetir isso, que as pessoas acham que eu estou dizendo que a corona é uma gripe. Não é. Ela se manifesta como uma gripe, né? Para vocês terem um entendimento, né? Então, pessoas que estão com sintomas parecidos com o da gripe podem ser que tenham corona, tá? Então, a recomendação é não ir para o hospital. Não ir para o hospital. Continuar com o seu isolamento, tomar paracetamol, evitar ibuprofeno, porque até agora não saiu nenhum laudo científico dizendo que ibuprofeno é ruim, mas teve muitos especialistas dizendo para não tomarmos ibuprofeno. Então, o próprio governo, o próprio NHS já falou para evitarmos ibuprofeno, até temos certeza absoluta dos efeitos do ibuprofeno com a corona. Então, as pessoas estão ficando em casa, estão se medicando com paracetamol ou remédios para gripe. Qualquer remédio para gripe que não tem ibuprofeno ajuda nos sintomas, tá? A maioria das pessoas vai ter esses sintomas de gripe e depois de 4 ou 5 dias vão se sentir já melhor. Não totalmente melhor, mas normalmente a corona, os piores sintomas duram 5 dias. E aí as pessoas começam a melhorar os sintomas, né? Os sintomas sendo dores no corpo, isso varia de pessoa em pessoa. Tem gente que não tem dor no corpo, tá? Eu vou te dar todos os sintomas que já foram notados, mas não significa que a pessoa vai ter todos. Tem todos, né? Pode ter alguns isolados, no caso, então. Os mais comuns são dor de garganta, dores no corpo, principalmente dores na perna, dor de cabeça, e a pessoa fica meio sem ar, assim. Tipo assim, se você subir a escada rápido, você fica muito mais ofegante do que você ficaria normalmente, né? E essa sensação de estar doente, nariz muito entupido, tem gente que tem muito catarro também, fica com aquele congestionamento no peito, né? E graças a Deus a maioria se recupera. As pessoas que precisam procurar assistência urgentemente da ambulância são as pessoas que estão com sintomas graves. Quais são os sintomas graves? São pessoas que estão com dificuldade de respiração, gente. A dificuldade de respiração não é o nariz entupido, tá? Porque ontem mesmo eu fui para uma suspeita de corona, cheguei lá, a mulher só tinha o nariz entupido. Não tinha mais nada, não tinha dor nada, tava com o nariz entupido, chamou a ambulância. Aí eu falei, minha querida,
O nariz entupido, em si, não é uma emergência. Ela, mas eu tenho corona, eu não tenho. Eu falei, cara, eu não sei, mas o nariz entupido não é uma emergência. Ah, porque eu não consigo respirar. Aí eu falei, abre a boca e respira pela boca. Aí ela, nossa, bem melhor mesmo respirar pela boca. Eu falei, meu Deus. Entendeu? Então, assim... É o desespero, né, das pessoas. Qualquer coisa já acha que tá... Esse desespero que vai acabar matando muito mais gente. É isso que eu estou tentando falar nos meus vídeos, para a galera que me segue, o desespero vai matar muita gente. A gente tem que tentar se acalmar, né? As pessoas que estão com sintomas, que eu já falei, respiratórios graves, pessoas que estão com tontura, muita tontura pode significar pressão baixa. Isso também é uma coisa para chamar a ambulância. Pessoas que estão muito letárgicas, não estão conseguindo sair da cama, quase não conseguem andar, estão com o lábio meio azulado, né? Pessoas que estão com respiração muito ofegante, são pessoas que precisam chamar a ambulância, com certeza, né? Então a gente tem que ficar de olho nos sintomas. Outro sintoma muito comum é febre, né? Muito comum é a febre, ficar de olho na febre, mas... A febre já começa nos primeiros dias ou durante o Não, a febre processo? começa bem cedo. A febre começa bem calafrios, muitas pessoas falando que estão com calafrio. E aí, é o que eu falei, a maioria vai se recuperar bem e tem uma minoria que vai precisar de assistência médica. E é por isso que vocês têm que deixar essa minoria ter chance de ter essa assistência médica, em vez de ficar ligando para o 999 o dia inteiro, querendo ser testado. Né? Entendeu? Vamos ajudar. Por favor, me ajude a poder tratar os pacientes, cara. Porque meus colegas paramédicos estão arrancando os cabelos, cara. Tá muito estressante trabalhar. A gente é em casa exausta. Faz um atendimento que não é tão urgente, né? Cara, acaba perdendo tempo para quem tá. Eu vi 8 pacientes anteontem, 8 pacientes no meu plantão de 12 horas, e desses 8, só tinham 2 que eu tive que levar para o hospital, entendeu? Que eu encaminhei para o hospital. Os outros encaminhei para a farmácia, encaminhei a ficar em casa, falei, tipo, né, você não precisa de ambulância. Então, assim, isso é muito desgastante para o profissional da saúde, ter que lidar com coisas que as pessoas deveriam saber lidar em casa. Imagino. Priscila, a outra pergunta que tem, descobriram realmente a vacina para o corona ou é fake news? Olha, eu só falo, quem geralmente me acompanha Gente, eu tenho uma página no Facebook, tenho uma página no Instagram com o mesmo nome, Priscila Paramédica Londres. Eu estou sempre postando lá vídeos e dados científicos. Eu só falo dado científico. Coisas que eu leio e sei que é verdade. Tem vários países tentando achar a vacina. Eu não vi nenhum lugar agora com vacina comprovada. Tem vários países com vacina em estágio promissor, ou seja, a vacina já está no estágio que eles estão testando, mas até agora não existe uma vacina que foi essa aí, agora é essa. Não tem. Mas os cientistas, está todo mundo falando, aplaudindo os trabalhadores de saúde, nós temos que aplaudir os cientistas, porque são eles que vão salvar a nossa vida no final das contas, né? E eu li também na matéria da BBC hoje pela manhã que está espalhado pelo mundo realmente, todos os cientistas tentando e se comunicando, mas não é algo que vão criar e pronto, está resolvido assim instantaneamente, né? Se fala até que ainda esse ano se vai ter, né? Eles comemoram que ainda esse ano vai ter, lá para o final do ano, que dirá no primeiro semestre. Então não é algo que assim, num piscar de olhos, descobriram e pronto, vamos espalhar e está resolvida a situação, não é isso? Isso claro. Foi a notícia que eu vi na BBC hoje. Sim, e uma outra pergunta aqui as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas estão no grupo de risco também? Ou não tem nada comprovado? Bom, depende quando que a pessoa fez a cirurgia bariátrica. Se foi agora, recentemente, sim, porque o seu sistema imunológico está tentando reagir com a cirurgia. Se você fez a cirurgia bariátrica vários anos atrás, você está totalmente recuperado, não está no grupo de risco. Depende da imunidade. Todo mundo tem uma imunidade única, né? Então, não sei. Tem que perguntar para o médico. Exatamente. Tem um website, Priscila, que a gente saiba assim, atualizado diariamente sobre os casos de morte, tá? Eu sei que tem alguns links, mas eu não sei qual é o oficial exatamente. Porque tem uma pergunta que ela pergunta, é verdade que 400 pessoas morreram em Londres hoje ou é fake news? É fake news. Eu sei, é fake news. Não teve 400 de uma vez. Não. Não Com teve. certeza não, eu saberia disso.
Tem algum site que você acompanha para ver isso aí, para checar? Olha, os sites que eu recomendo, lembrando, vou falar de novo, os números nunca vão estar 100% corretos, porque Média, né? tem vários países que não estão conseguindo testar as pessoas, tem pessoas que estão melhorando. Tem muita gente que teve a corona, melhorou da corona, nem sabe que teve, então, assim, os números estão meio doidos, né? Eu acompanho a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que cuida do mundo todo em termos de saúde, pandemia, essas coisas assim. Então, assim, na minha opinião, é o website mais confiável. No Brasil, chama-se Organização Mundial da Saúde. É o nome em português. Esse website tem todas as línguas do mundo. Porque, como eu falei, é uma organização mundial. Ela não é só nacional. Para a galera que mora no Reino Unido, é claro, vocês têm que olhar no site do NHS. O NHS tem essa atualização, então, né? Se vocês forem no NHS, chama-se NHS Choices, NHS Choices, o nome do website, e vai te falar não só sobre corona, como também sobre outras várias doenças que você talvez queira saber. São os únicos sites que eu recomendo, porque tem muita baboseira, principalmente websites que foram escritos por pessoas que não são da área médica. Um cara foi lá, escreveu e publicou. Tem um website que qualquer pessoa pode publicar coisa. Aí a pessoa vai lá, publica, aí a pessoa lê, tá achando que foi um expert que escreveu e não foi. Então tem que ver a credencial da pessoa que escreveu aquele... Toda vez que vocês lerem um artigo, vai no final do artigo e vê o credencial da pessoa que escreveu aquele artigo. Porque se for lá fulano dos Santos, sem um cara do nada que escreveu aquilo, eu não vou acreditar. Ou então, se foi fulano dos Santos, quais foram as fontes que ele usou para escrever aquilo? As fontes têm que estar corretas também, né? Exatamente. Porque tem o Drigex está falando aqui, né? Não acredite nos números que eles passam. Como a Priscila está dizendo, não é aquele número, é bem maior, né? Está confirmando sobre as 400 pessoas de hoje, entendeu? Onde foi, Drigex? Você viu que realmente tem esses 400 que foi só hoje, porque até o dia ainda nem encerrou, né? Eu acho que no site que a gente estava... No site que a gente estava acompanhando, eles só atualizam na virada quando termina, né? No dia anterior. Não é assim, live, entendeu? Não é simultâneo. Eu estou tentando averiguar essa informação dos 400, porque eu não ouvi falar nisso, não. Estou tentando dar uma olhada aqui, mas vai me perguntando umas coisas. E em relação, Priscila, tem muita gente perguntando também, né? A questão está em turismo, querendo vir com um plano programado para vir para Londres, então, né, assustado com essa situação aí. Logicamente não é assim, a tua área, a questão do turismo, e eu queria esclarecer isso mais da minha parte do que eu tenho lido, né, por conta do elondres.com, que quem tiver com os planos para vir para Londres agora, logicamente, é recomendado que se cancele. Quando eu digo agora, é na próxima semana, nas duas, pelo menos nos 3 próximos meses, porque ninguém sabe ainda como é que vai ficar a situação. Mas tem outras pessoas que estão já com passagem comprada para setembro, outubro, outras para o ano que vem. Então, assim, o que eu digo lá no Elondres é que as pessoas devam continuar a fazer a programação de viagem. Não é para vir agora, nem comprar passagem para vir agora. Mas quem já está, que procure continuar os seus planos, né? Ninguém pode parar tudo, porque cancelar tudo, porque ninguém sabe como vai acontecer ainda. É lógico que se você está planejando para vir em janeiro, você só vai comprar passagem quando tiver informações oficiais, né? Que já está ok, que as fronteiras já estão abertas, que já está tudo normalizado. Mas para quem ainda não tem, o momento não é de vir, logicamente, mas quem está fazendo os planos, continua os planos. Eu até fui muito criticado ali no Londres, porque eu fiz um post com uma dica de turismo, pensei, você está falando sobre isso no momento desse e tal. Tem gente que quer. Eu até subi lá uma pesquisa, você quer ouvir sobre o quê? Corona ou Londres? O pessoal ganhou, acho que mais de 90% sobre Londres. Então tem gente que está fazendo os planos. Inclusive, as pessoas que estão agora, né, com essa isolação estão tendo mais tempo de dedicar algumas coisas que não faziam antes. E quando se trata de uma viagem internacional para vocês programarem, você logicamente se programa de 6 meses a 1 ano ou mais, principalmente para quem vem estudar.
Não é quem acordou e disse assim, vou para Londres, vou comprar uma passagem e vou na semana que vem. Eu acho que não acontece dessa forma. Então, quem está vindo, né, e quem souber de alguém que está vindo, passe essa informação. Eu vou sempre estar colocando também lá no Londres algumas informações sobre turismo, mas basicamente é isso. Agora tem realmente que parar, mas os planos para o final do ano, para o começo do ano, devem continuar. Para quem está vindo agora, a única coisa que eu falaria, mas isso é uma opinião pessoal minha, não uma opinião paramédica minha, é que está tudo fechado. A pessoa vai vir passear em Londres meio que fazer o quê? Porque a maioria dos lugares turísticos estão fechados. As pessoas não vão conseguir... Não faz sentido. Não tem nada turístico aberto. Não tem nada de lugar que você vai ficar aglomerado. Todos os teatros, até os shopping centers agora estão pensando em fechar. Então, assim, eu acho que vir para Londres agora não é recomendável. Até porque tem muita companhia aérea que está cancelando voo, está remarcando, né? Tem alguns países, principalmente quando você vai fazer conexão, tem alguns países que só deixam entrar quem é residente, né? Turista não está entrando, então não é hora de sair, né? Não é hora realmente de sair de casa, é o momento de realmente se isolar. É o momento de isolação, como eu falei, nós, no mundo todo, não é só a Inglaterra, não é só o Brasil, todos nós temos que nos isolarmos. A isolação não é uma prisão doméstica, você não está dando prisão domiciliar, que você não pode nem olhar pela janela, não é isso. É evitar ao máximo sair de casa só quando realmente precisar. Quando você tiver que sair de casa para comprar uma comida, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar comida para 2 semanas, tem pessoas que só conseguem comprar para 1 semana. Quando você precisar comprar comida, só sai para isso. Escolhe um horário que você sabe que as lojas não vão estar tão cheias. E outra coisa, uma dica que eu dou para vocês aqui da Inglaterra, não vão comprar comida nesses supermercados muito grandes. Eles estão atraindo muita gente. Eu fui aqui num mercadinho aqui polonês, não tinha ninguém. Só tinha eu lá no mercadinho polonês. Eu não entendi nada que estavam dizendo, né? Que era tudo em polonês. Mas aí a gente se vira, cara. Comida, né? Então, assim, dessa maneira eu evitei contato. Eu tenho uns dados aqui, ó, para dar para vocês da pergunta que foi feita. Em Londres, as mortes chegaram, no total, desde que a corona chegou, a 233. Então, a pessoa que falou que morreram 400 pessoas em um dia só é mentira. Até hoje, desde que a corona chegou, morreram 233 pessoas e a pessoa mais nova que morreu tinha 41 anos de idade. E ele tinha, essa pessoa com 41 anos de idade tinha várias doenças pré-existentes, tá? Não era uma pessoa saudável. Então, esse é o número até agora. 233. No Reino Unido inteiro? Né? No Reino Unido inteiro. Isso foi. Qual é a fonte, Priscila? Qual é o site que você está olhando aí? Guardian, Independent. Estou vendo todos os jornais nacionais, porque eles estão todos com um número igual. Então, eu sei que é verdade. Essa é outra dica também. Entendi. Eu estou só respondendo já a pergunta do Driguex, que perguntou qual era a fonte. Uma outra pergunta aí que chegou, achei interessante também, Priscila, é a diferença de quarentena e isolamento. Porque tem muita gente que está, né? Porque quarentena a gente sabe que são 40 dias isolado. E a gente usa, às vezes, o termo. Então, muita gente acha que quarentena significa 40 dias. Não significa. Quarentena significa que a pessoa tem que se isolar totalmente, não pode sair de casa para nada, nada, nada. E quem estipula os dias que a quarentena vai durar é justamente o sistema de saúde aqui, que no momento o NHS está falando que a quarentena para pessoas que estão infectadas ou que estão com sintomas é de 2 semanas. Eu tô saindo para passear com meu cachorro, hoje eu comprei uns Cheetos ali na lojinha, eu não estou com nenhum sintoma. Para quem não tem sintoma, você deve se isolar, evitar ao máximo sair de casa. Quem está com sintomas parecidos com o da gripe é quarentena total. Não pode sair de casa durante 2 semanas para nada. Pronto, tem muita gente perguntando aí sobre... Uma pessoa perguntou agora, eu moro em... Passou aqui, eu não vi, alguma região do Reino Unido e queria saber quantas pessoas. Eu estava olhando aqui, eu vou compartilhar com vocês um link que tem, inclusive, a logo do governo britânico, eu acredito que está igual também com alguns outros jornais que eu já tinha checado, e ele diz exatamente por região. Eu vou te falar, Priscila, você me disse se você já viu esse site.
Ele fala por região. Tem um mapa, você vai dando o zoom e aí você coloca. Aqui eu estou morando agora em Swindon. Então, em Swindon eu consigo dar o zoom e ele diz, aqui nós temos 5 casos confirmados na cidade. Mas entendeu? está errado. Está totalmente errado esse website. Porque a gente não está... Nós não estamos testando as pessoas. Como é que você sabe que são só 5? Pois é, então nesse site como é que é o que eles apuram essa informação? As informações apuradas podem ser das informações das pessoas que foram testadas. Então, Às vezes, quando a pessoa liga, ela não pode dar uma informação oficial só ligando, né? não. A pessoa precisa ser testada, o teste é feito pela... Eles pegam a saliva da pessoa, é tipo um cotonete que eles fazem assim na saliva da pessoa e é mandado para teste. Essas pessoas que tiveram o vírus confirmado, essas sim vão entrar para a estatística. Essas pessoas vão entrar para a estatística. Mas se você não teve o cotonete na boca e não teve resultado, você não vai entrar para a estatística. Então, é isso que eu estou tentando falar para as pessoas. Não fica vidrado em número, não, porque você não vai entender E não é isso. o que está acontecendo. É por isso que a gente tem que se isolar, sair de casa o menos possível. Para as pessoas que estão com sintomas, é quarentena mesmo, não sair de casa para nada, né? E é isso, eu não sei mais como ser clara em relação a isso. A gente tem que parar de olhar tabloide, parar de olhar mensagem de fake news, parar de olhar morte, 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 morte. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje e resolvi fazer um vídeo positivo, porque tá muito pesado, né? Eu sou uma pessoa positiva e outro dia me senti depressiva, porque tem muita informação ruim, cara. Ruim, ruim, Se a ruim. gente começa a ler, a gente estava aqui também noiando. Então, eu fiz um vídeo hoje de manhã que está dizendo, vamos falar das pessoas que se recuperaram. Então, eu fiz um estudo de horas sobre a China e eu falo exatamente da quantidade de pessoas que se recuperaram, que as pessoas estão se recuperando, que o mundo não vai acabar, que é sério sim, mas vamos ver aqui os dois lados da moeda. A gente tem que ver os dois lados da moeda. Para 5 pessoas que morreram, quantas sobreviveram? Para 1.000 que morreram, quantas sobreviveram? A gente tem que ver sempre os dois lados de tudo, né? O ser humano tem essa mania de focar numa coisa só. Se você focar em uma coisa só, por um ângulo só, você está fazendo um erro gravíssimo de julgamento, né? Isso é muito comum entre os seres humanos, é esse julgamento unilateral que vai te dar um resultado totalmente errado, né? Inclusive, na nossa faculdade, quando eles falam o seguinte, quando você chega no local de um acidente, né? Por exemplo, um carro capotou e tem 2 crianças jogadas no chão, elas estão gritando de dor, estão... as pernas estão quebradas, aí tem um cara virado de bruço, quietinho, e você depara com aquilo, como paramédico, a primeira coisa que você tem que fazer é não entrar em pânico. Não pode. Nós estamos totalmente manter a treinados para calma, não né? entrar em pânico. Porque se eu entrar em pânico, eu não vou conseguir discernir o que é uma emergência e o que não é. Eu tenho 4 pacientes, eu estou sozinha. Eu já tive que lidar com isso. Quem é que vai ter o meu primeiro atendimento? Eu vou ter que escolher, né? Então, Exatamente. eu tenho que manter a minha calma, né? É óbvio que eu estou preocupada. Eu mantenho a minha calma e vou seguir meu treinamento para saber qual é a pessoa que precisa daquele atendimento inicial e quem é que pode esperar 3 minutos, né? Então, esse treinamento de se manter em calma em momentos de crise é uma coisa que a gente aprende na faculdade e eu tenho certeza que se tiver algum enfermeiro olhando, se tiver algum médico aqui olhando, pode comentar, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Nós não temos esse luxo de entrar em pânico. Quem trabalha na saúde, a gente não tem esse luxo, não. A gente tem que agir da melhor maneira possível, seguindo o nosso treinamento, e nós olhamos para o problema de uma visão geral. Porque se eu chegar naquele acidente e eu só focalizar naquela criança chorando, que a criança está com a perna quebrada, a perna está aqui em cima, a criança toda torta, se eu focalizar naquela criança chorando, que é o que uma pessoa leiga faria, eu não vou ver que o pai dela não está respirando. Então eu vou acudir a criança e não percebi que o pai não estava respirando, ele vem a falecer porque eu estou cuidando da criança que está gritando. Você está me entendendo? Sim. Então, com assim, certeza. temos que ter uma visão muito ampla do que está acontecendo para a gente não entrar em pânico. Então, o que eu estou pedindo para as pessoas nos meus vídeos é justamente isso. Vamos sair da situação, vamos olhar para o tudo, né? E tomar um chá e ficar de olho ali e ver o que a gente pode fazer. Vamos ficar com cautela,
vamos se cuidar sim, mas não entrar em pânico. Inclusive na questão nos supermercados, né? Porque o pessoal tá nessa histeria coletiva, como você falou no início. E isso o pânico é contagioso, porque a gente saiu aqui para comprar e pelo ambiente que a gente via das pessoas correndo e pegando, você acaba se contaminando do pânico também. Né? E como você falou, a gente fica lendo e vai ali, compra alguma coisa e vê aquela correria, fila no supermercado, você acaba adoecendo, não do corona, mas do pânico do corona. Pois né? Cara, eu vou te falar, eu não sei quem me acompanha deve ter visto, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu cheguei no supermercado cheguei no supermercado, isso tem o quê? 3 dias. Eu fui no supermercado grande aqui perto. Eu já fui sabendo que não ia ter papel higiênico, já fui sabendo, assim, fui consciente, Pri, não pira, Priscila, não pira. Cheguei lá, não tinha carrinho, aí achei um carrinho, entrei lá bonitinha, aí comecei a olhar, cara, muita coisa vazia, não tinha nada fresco, não tinha carne, não tinha papel higiênico, e as pessoas, assim, em volta de mim, tudo desesperada. Eu entrei calma. Depois de 10 minutos, eu comecei a botar comida mexicana no meu carrinho. Eu não gosto de comida mexicana. Eu não como comida mexicana. Tinha. E quando eu vi, eu tô comida mexicana. Eu falei, gente, coisa louca. Entendeu? Aí eu tive que me parar. Tipo assim, o que tá sobrando, eu vou levar isso aqui. Eu nem gosto, mas eu vou levar. Exatamente. Aí eu fico, olha como é que é a histeria coletiva. Olha o perigo. Muito perigoso, né? E eu justamente falo sobre isso num vídeo que eu fiz, sobre a histeria coletiva e como é fácil a gente, sem querer, cair nessa história. O nome do vídeo é A Dança da Batata. Eu assisti hoje. Você assistiu? Assisti. E a moça pegou, pô, achei um pacote de batata. Hoje é igual o papel higiênico, né? Nós ficamos tanto ali no efeito manada, né? E faz o que todo mundo tá fazendo, que no dia que eu fui no supermercado, eu queria fazer até uns stories para mostrar ao pessoal e tal, mas sem mostrar muito pânico. Aí eu fiquei tão assim apavorado que eu não sei se eu faço história sobre papel higiênico, só que em casa já estava lotado de papel higiênico e eu ainda comprei mais um pacote. Aí depois que eu entrei no carro, eu disse, meu Deus, olha como é perigoso você olhar o ambiente que você está, você se contaminar também com as palavras que você escuta, com o que você assiste e no ambiente que você está. Eu saí do supermercado, eu nem comentei com o Bruno, mas depois que eu olhei, eu disse assim, comprei 3 sabonetes, não precisava, sabonete líquido, já tinha. Comprei papel higiênico, não precisava. Não precisava, mas eu fiquei pensando. Tá vendo? Tá com cara, é muito doido isso. A gente não tem. Aí assim, o que a gente mais... Eu saí para comprar carne, porque no dia anterior, de noite, a gente ainda realmente não tinha. Entendeu? Eu vou lá 7 horas da manhã, chegar, porque a moça do supermercado disse que ia ser abastecido. Foi a última coisa que eu fui pegar no supermercado, para você ter ideia. Porque eu fiquei assim, travado, eu queria pegar papel higiênico e tava todo mundo pegando. E a carne eu fui por último, pra você ter ideia. Então a gente tem que ter muito cuidado, se policiar com isso aí. E não comprar tudo, né? Pois é, mas as pessoas entram... Cara, eu te falei, hoje eu saí pra levar meu cachorro pra sair. Falei, tô a fim de comer uma porcaria, né? Porque eu sou gordinha, queria comer uma porcaria. Falei, vou comprar um Cheetos, adoro Cheetos. Aí eu não como Cheetos há maior tempão. Falei, vou comprar um Cheetos, vai que eu fico coronada, não vou poder sair de casa, pelo menos tem uns Cheetos, né? Aí fui comprar os Cheetos, aí eu entrei na loja, aí tinha um cara assim com 2 pacotes de papel higiênico, assim. Aí ele foi pagar e o cara, não, só pode um pacote de papel higiênico por pessoa. Aí eu olhei aquilo e pensei, nossa, olha o cara sem noção, querendo pegar tudo papel higiênico. Aí depois eu pensei, será que eu devo comprar um papel higiênico? Claro que não, cara, eu tenho um monte de papel higiênico aqui em casa. Isso que eu sempre tenho papel higiênico em casa, porque eu moro numa casa com os amigos e eu sou responsável por comprar essas coisas. Então, quando eu compro, eu compro no Amazon e eles me deliveram assim 50 rolos, isso é normal. Então eu tenho papel higiênico, mas eu fiquei com vontade de comprar a porcaria. Exato. Eu falei, gente... O pessoal tá dizendo aí qual a lógica, né, do papel higiênico. Porque até eu fiz uns stories também lá no Asda e falei, cara, tem água, né? Muita gente usa água. Tem até lenço umedecido também. Tem gente que usa lenço umedecido. E lá tem sobrando, tá? O pessoal tá começando a procurar, mas tá sobrando. Então, tipo assim, é o efeito manada que gera. E isso está reproduzindo nos outros países também, porque no Brasil a notícia que a gente tem é que está começando a ficar do mesmo jeito, está acabando o papel higiênico, e as pessoas às vezes não sabem por quê. O pessoal pergunta, tem que ter papel higiênico para prevenir o coronavírus, né? Porque o pessoal fica preocupado. Eu não sei, eu acho que o papel higiênico virou o símbolo da coronavírus, assim. Eu acho que o papel higiênico nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho que depois
dessa pandemia do pânico, pandemia do vírus, nós nunca mais vamos olhar para o papel higiênico do mesmo jeito. Assim. O papel higiênico Eu tenho agora certeza. ele tem um novo significado na nossa vida. Eu tenho certeza que vai ficar para a história e quando a gente vê, quando passar tudo, né? Logo, se Deus quiser, a gente vê o papel higiênico e vai lembrar, né, dessa época. Eu tenho mais respeito. Eu tô com respeito, assim, respeito mais agora o papel higiênico. Quando eu sento, vou dá mais valor, né? Vou fazer pedacinhos. Um aí a minha namorada sempre fala, você usa muito papel, que horror. Ela sempre me enche o saco com isso, né? Agora, quando eu vou fazer meu xixizinho, eu fico... Só uma folhinha. É só um pouquinho, né? Papel higiênico é sagrado. Exatamente. Mas, Priscila, que bom que a gente entrou numa parte para descontrair um pouquinho mais, não falar só das coisas ruins, que eu acho que não é importante. E a gente sempre tem o cuidado de evitar, de ficar, né, espalhando, né, o pânico e tudo. Então, eu queria te agradecer aí por tudo isso. Eu sei que nas suas redes sociais você sempre não quer exatamente espalhar o pânico. Foi por isso que eu te convidei para você falar algumas coisas aí. E só para encerrar aqui nosso bate-papo, eu sei que você tem vários dados e coisas boas, né, do que nós estamos aprendendo do coronavírus, não é só mortalidade. O que é que você pode compartilhar aí para tranquilizar essas pessoas e que, né, enxerguem de outra forma? Olha, eu sei que você tem vários dados bons aí também, notícias boas do vírus. Sim, bom, notícias boas do vírus. Uma coisa que eu aprendi foi assim, primeiramente eu... Não, só um minutinho, Priscila, deixa eu só te cortar um instantinho, porque tem uma pessoa que... Várias pessoas estão perguntando, por exemplo, rinite e asma alérgica, está no grupo de risco, cirurgia bariátrica, tal. A Priscila já falou que o vírus é novo, não sabemos ainda, né? Não se sabe ainda exatamente o que que está no grupo de risco. O que sabe até agora que você me falou você pode repetir, Priscila, bem rápido? Quem é exatamente que está no grupo de risco, porque não é nada comprovado, não é isso? Gente, primeiro, eu não vou... Olha só. Assistam essa live de novo e coloquem na parte que eu respeito, porque eu faço uma explicação bem longa, tá? Pessoas do grupo de risco são pessoas que já têm doenças pré-existentes. O que são doenças pré-existentes? São aquelas doenças que precisam de remédio diariamente, aquela pessoa está sempre vendo médico por causa dela. Então, doenças cardiovasculares, doenças do coração, doenças respiratórias, doenças do sistema autoimunológico. Então, se o seu sistema imunológico ele não está bom, ele pode afetar. Então, tem muitas pessoas me fazendo perguntas pessoais. Assim, as pessoas me dão todo o histórico dela médico e depois me fazem pergunta pessoal. Gente, eu não estou dando consultas por internet, por WhatsApp, isso seria totalmente errôneo da minha parte, né? Eu não sou médica, eu sou paramédica, né? A minha especialidade é medicina de emergência apenas, tá? Agora, se você é uma pessoa que tem uma saúde fragilizada, você sabe quem você é. Se você é aquela pessoa que está toda hora doente, que demora muito para se recuperar, se você é uma pessoa que não tem uma dieta boa, se você é uma pessoa que não se cuida direito, você sabe muito bem quem você é. Então, você aí, se o que eu estou te falando tá batendo, é porque você é uma pessoa que tem que tomar um cuidado dobrado. Principalmente para os fumantes. Eu sinto lhe informar que os fumantes estão tendo grande dificuldade com o vírus, tá? Porque o vírus já bate num pulmão saudável, já causa problema. O fumante, ele tem... todo fumante, independente se você fuma 5 cigarros por dia ou 20, tem problema já crônico no pulmão. Então, os fumantes têm que tomar muito cuidado. Mesmo que os fumantes não estejam no grupo de risco, se você parar para pensar, sim. Né? Então, assista essa live de novo, porque no meio dessa live eu explico tudo sobre... Até porque a gente elencou aqui alguns pontos e nós já falamos todos, né? Então, tem muita gente que entrou agora e que não acompanhou, assiste de novo. E outra, não é impossível a gente responder todas as pessoas, foram muitas perguntas aqui, não deu para a gente, vai para quase 1 hora de live, inclusive um seguidor aí elogiou, primeira vez que eu vejo uma live de 1 hora sobre esse assunto, tal, né? Legal isso, porque, né, as pessoas às vezes dão informação mais superficial, mas todo mundo que está assistindo aqui, vão lá no perfil da Priscila, né? Seguem ela, de repente tiver alguma dúvida mais pontual, manda uma mensagem.
e para perguntar alguma coisa, e acompanha o trabalho dela, que é fenomenal, e ainda é brasileira, que aí fica até melhor de entender e de conhecer. Os cariocas, dá um tchauzinho para mim, carioca, dá um tchauzinho. Deve ter muito carioca aí. Então, gente, não se desesperem, sigam, né, as orientações das autoridades, se desconectem de estar prestando atenção nessas coisas de WhatsApp, de fake news e tudo, até de jornais. Aqui no Reino Unido nós sabemos que tem muito jornal sensacionalista, né? E que às vezes pega uma informação e publica e dissemina, e que às vezes não é verdade. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem alguma coisa a mais, Priscila, assim, que julgue necessário para informar para o pessoal que ainda está assistindo? Olha, gente, todas as perguntas que eu respondi aqui estão na minha página pessoal, Priscila Paramédica Londres, também estão no Facebook com o mesmo nome, Priscila Paramédica Londres. Parou? Parou, estou de volta. Meus vídeos os vídeos da minha página são baseados em fatos, tá? E, obviamente, tem a minha opinião em cima também. Mas a maioria dos meus vídeos são fatos. Eu não sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa realista. Eu gosto de ver as coisas dos dois lados. Então, é isso que você vai encontrar se você me seguir nas minhas páginas. E é isso. Pronto. Então, sigam lá, porque a Priscila tá... dos brasileiros na Inglaterra, ela é uma brasileira na Inglaterra que realmente está atualizada. Todo dia eu estou vendo ali nos stories, nas mídias sociais dela, e realmente ela está atualizando, lendo, então a gente pode confiar no que ela pode falar. Por isso que eu convidei ela para dar esse bate-papo aqui com a gente hoje. Beleza? Beleza, gente. Foi um grande prazer. Obrigado pelo convite. Querendo bater papo de novo, estamos aí. A Bruna está agradecendo. Obrigada, aqui, Bruna, querida. Um grande beijo. Um grande beijo para todos vocês, pessoas lindas que estão me seguindo. Um beijo também para os dinossauros, porque eu não discrimino. Nós que estamos botando a cara na internet, os dinossauros acabam sendo nosso combustível, né? Pois é, eles não sabem. A gente se motiva, acaba se motivando também. Então faz parte, né? Nós temos que ter essa consciência que ninguém agrada a todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa que discorda, o que é extremamente normal. Então, o foco, até digo isso mais para você também, que para seguir fazendo o seu trabalho, né? Que você, da profissão que você exerce, você é gabaritado para isso. Então, o lance é seguir e tapar os ouvidos para algumas coisas que não forem importantes. Logicamente, a gente filtra, né? O que é bom, que a gente recebe comentários também que nos edificam, que a gente tira algum proveito. Opa, não vou fazer isso, opa, não tá assim. Claro. E aí, lapida, é bom. Por isso que eu estou dizendo que é importante também, né? Claro, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. É como se fosse dinossauro. Quando você tiver uma pessoa chata, é dinossauro agora, entendeu? Você acabou criando um jargão aí, né? Que já tá todo mundo falando. São os dinossauros. Todo mundo tem um dinossauro em sua vida. Pois então, valeu, tá. Obrigado. De repente, aí, em alguma outra ocasião, a gente pode bater outro papo, né? Se Deus quiser, as coisas vão começar a melhorar. Vamos torcer para que o Brasil veja o exemplo dos outros países, para que reproduza as coisas boas, para que não aconteça o que está acontecendo, né, aqui na Itália, na China. Eu acho que tem esse proveito do Brasil estar começando agora e ver o que já aconteceu para se prevenir, copiar as coisas, reproduzir as coisas boas. Não é isso? Com certeza. Já tá contando aqui meu 9 segundos que vai cair a live, que já vai fazer 1 hora. Então, pessoal, obrigado para quem assistiu. Sigam lá no elondres.com,